Mulaza rebata presidente do Tribunal Constitucional. Para ele, não existe risco da IA descredibilizar os tribunais simplesmente porque eles já não possuem crédito algum. Vivemos em países diferentes, afirma, sugerindo que o governo ignora a descrença total do povo. Ele questiona se o que acontece em Angola são eleições reais. Segundo Mulaza, o vencedor não é ditado pelas urnas ou pela tecnologia, mas pela vontade de quem detém o poder, tornando qualquer inovação técnica um mero detalhe acessório. Sobre as novas leis contra fake news, o alerta é sombrio. Elas não servem para proteger a verdade, mas para criar uma infraestrutura legal rígida, desenhada para amordaçar vozes críticas e inviabilizar qualquer mudança em 2027. Como é que avalias este posicionamento do TCE? É uma preocupação meramente técnica ou é um sinal de que o ambiente eleitoral de 2027 será disputado num terreno mais hostil e também sofisticado do que foi em 2022? Bem, eu confesso que, do ponto de vista realístico, se me é permitido o termo, eu tenho alguma dificuldade em valorizar esta preocupação. E tenho dificuldade em valorizar essa preocupação por causa da natureza do nosso processo, dos desafios do nosso processo. Eu penso que a principal preocupação com o nosso processo eleitoral está muito longe de ser a forma como a inteligência artificial pode vir a ser manipulada em prejuízo ou em benefício de A ou de B. Eu penso que essa não é a nossa preocupação central para já. A nossa principal preocupação é uma preocupação sobre a credibilidade do processo, de tal sorte que, num rigor da colocação, nós tínhamos de admitir que é muito difícil dizermos que, de facto, o que acontece em Angola são eleições, de facto, não é? Portanto, eu penso que o grande problema, o grande desafio do nosso processo é o processo da sua credibilização política, não é? Credibilização do ponto de vista político. Mais do que a questão técnica, o principal desafio, a principal questão, a questão central do nosso processo é a credibilização das instituições que o gerem, das instituições que a realizam, das instituições que a fiscalizam, das instituições que a validam. Portanto, este é o principal desafio, digamos, do nosso processo. Agora, é evidente que, compreendo, a Presidente do Tribunal Constitucional não pode ser uma figura decorativa e é compreensível que também, a volta e meia, traga estas preocupações da atualidade, nomeadamente esta natureza que tem que ver, obviamente, com a evolução dos processos tecnológicos e em como isso, efetivamente, pode afetar em termos formais, digamos assim, o processo. Compreendo esta preocupação, embora tenha de repetir isto, se esta fosse, de facto, a nossa principal preocupação, nós já teríamos marcado um passo significativo. Estaríamos meio caminho andados para, efetivamente, termos um processo, digamos, que fosse meritório de alguma credibilidade, de alguma confiança. Esta ainda não é a nossa preocupação. Agora, que amanhã, eventualmente, com recurso à inteligência artificial, possamos ter atas reproduzidas, falas inventadas, resultados antecipados e etc., eventualmente com alguma manipulação com recurso a estas tecnologias, sim, isso é possível, não podemos de todo descartar essa possibilidade. Mas, repito, relativamente no debate angolano, sobre essa questão em particular, eu tenho muita dificuldade em valorizar essa questão, porque ela de facto não é a mais importante. Não é? Quando falamos de um país cujo processo eleitoral é completamente descredibilizado ou descredibilizável do princípio ao fim, sobretudo na sua dimensão política, tudo o resto acaba por ser relativamente acessório. Portanto, esta preocupação faria mais sentido se nós tivéssemos um processo consolidado, com instituições credíveis, todas aquelas que intervêm de A a Z, portanto, na concretização do processo. Se nós tivéssemos um processo efetivamente credível do ponto de vista político, esta preocupação poderia ser valorizada nos termos como a Presidente do Tribunal Constitucional a apresenta. Quando nós estamos perante uma situação em que a maioria das pessoas acredita que, independentemente dos resultados eleitorais, aqueles que efetivamente seriam os verdadeiros, o vencedor acaba por ser aquele que se determina, aquele que efetivamente as tais instituições escolhem, independentemente da vontade dos eleitores, tudo o resto passa a ser acessório, tudo o resto passa a ser secundário, porque não é a inteligência artificial que vai ditar a vitória da UNITA ou a vitória do MPLA. Até hoje, quem decide o vencedor é o poder, certo? Independentemente daquilo que é a vontade dos eleitores, independentemente daquilo que é, sei lá, os níveis de interferência que o recurso das novas tecnologias pode produzir ou não. Portanto, quando a nossa realidade é estas preocupações se tornam absolutamente secundárias, e como disse há bocado, eu confesso que tenho alguma dificuldade em valorizá-las. Apesar desse teu ceticismo e das tuas reticências, o facto é que a inteligência artificial de facto está a ganhar forma, está a ganhar força, mas achas que tem algum poder de alterar a percepção do eleitorado ou até de influenciar diretamente no sentido de voto? Sim, claro, isso é inegável.
É inegável que, dependendo de como essas ferramentas são ou não manipuladas, as pessoas podem ser influenciadas num outro sentido. Imagina, por exemplo, que nós tenhamos uma campanha eleitoral em que, com total falta de ética, por exemplo, em que sejam inventados vídeos aparentemente reais, atribuídos a candidato A ou a candidato B, por exemplo. E vídeos, por exemplo, agora estamos aí na moda dos vazamentos, não é? Vídeos fabricados, por exemplo, atribuídos a candidato, que sejam atribuídos a candidato A ou a candidato B. É evidente que situações como estas, e obviamente estou a falar de vídeos comprometedores, não é? As coisas que são vazadas, não é? Estou a dar aqui um exemplo prático de como é que, efetivamente, o recurso à inteligência artificial pode, de alguma maneira, influenciar o processo no sentido da percepção, no sentido da penalização de um ou do outro. Mas, volto a dizer, independentemente da objetividade ou do facto ou da possibilidade disto vir a ocorrer, esta não é a maior preocupação do nosso processo. Não é? A maior preocupação do nosso processo tem a ver com a credibilidade das instituições, é a sua dimensão política. Não é? Ou seja, ainda que nós tenhamos eventualmente a inteligência artificial manipulada no sentido de prejudicar o candidato do MPLA, se é o MPLA que decide quem é se é o regime do MPLA que decide quem é o presidente, quem é o vencedor, independentemente daquilo que se possa fazer em termos de manipulação, ou independentemente daquilo que os eleitores angolanos poderão expressar nas urnas. Portanto, se quem escolhe o poder, tudo isso torna relevante. Tudo isso se torna relevante. Por isso é que num contexto angolano, eu compreendo essa preocupação numa dimensão mais formal que a Presidente do Tribunal Constitucional apresenta, mas esta está muito longe de ser a nossa preocupação central. A nossa preocupação central, repito, é a credibilização do processo do ponto de vista político. As instituições que zelam que deveriam zelar pela credibilidade do processo. A Presidente do Tribunal Constitucional mencionou o risco de descredibilização dos tribunais. É, no fundo, uma fuga para a frente? Lá está. Esta é uma colocação, naturalmente, que revela o quão muitos de nós andamos em países diferentes, não é? Em relação às pessoas que têm responsabilidades importantes no Estado, as pessoas que nos governam e outras com responsabilidades importantes no Estado. Porque quando se diz que há o risco de descredibilização, está a partir do pressuposto de que as instituições são credíveis. Elas não são credíveis. Portanto, não se pode descredibilizar, a menos que o que pode ocorrer, obviamente, é um aprofundamento do descrédito, certo? Pode haver um aprofundamento do descrédito. Pode haver um agravamento da descredibilização. Ora, se por aí, obviamente, nos compreendemos. Agora, fazer esta colocação, sugerindo que eventualmente se trata de instituições credíveis, que correm o risco de serem descredibilizadas por conta da inteligência artificial, não há nada a comentar. A única coisa que eu posso dizer é que muitos de nós, e os tais, os governantes e os representantes das instituições do Estado, particularmente estas relevantes, muitos vivemos de facto em países diferentes. E a partir daí há pouco mais eu posso efetivamente dizer. Eu não compreendo a colocação. No país em que eu vivo, a leitura que eu faço, a forma como eu olho para as instituições que nos regem, eu não tenho como afirmar que há o risco de descredibilização, porque elas não têm crédito. Elas efetivamente não têm créditos. A partir daí, portanto, pouco mais se pode dizer. Além de que estamos efetivamente em realidades completamente diferentes. Recentemente foi aprovada a lei contra as informações falsas na internet. Existe esse risco de que o combate à desinformação gerada pela inteligência artificial seja instrumentalizado em 2027 para silenciar denúncias legítimas ou até limitar mesmo a fiscalização da sociedade civil às eleições? Sem dúvida. E esse é um risco significativo. E dos partidos políticos, não? Não percebi, peço desculpa. Fazia uma correção, além da sociedade civil, também dos partidos políticos que terão mais interesse em fiscalizar o processo. Sim, com certeza. Repara, isto aqui, nós não podemos obviamente, não é que não possamos, nós podemos obviamente fazer leituras isoladas relativamente a estes diplomas legais que são aprovados, mas na minha opinião o que mais faz sentido é olhar para tudo isto de forma agregada, não é? Eu volta e meia digo isto, temos um problema grave de confiança, portanto, um descrédito total nas instituições, de tal sorte que muitas vezes até determinadas iniciativas que possam ser introduzidas, até quem sabe, não é? Com boas intenções, acabam por, no fundo, resvalar sempre para esta vala do descrédito, porque efetivamente aquilo que nós temos visto do ponto de vista da atuação do poder político, tudo o que faz tem um propósito que é a manutenção do poder. Tudo o que faz tem um propósito que é a manutenção do poder. Portanto, tudo, ou seja, quando se pensa em leis, particularmente estas que têm uma relação, eu diria, umbilical com matérias relacionadas às liberdades políticas e civis e etc., a preocupação está sempre em encastrar. Encastrar porquê? Porque o propósito de fundo é ter-se uma infraestrutura legal rígida, o mais rígida possível, que sirva, no fundo, de suporte para inviabilizar quaisquer pretensões que concorram no sentido da mudança. Porque o propósito é manter tudo como está.
É manter o poder, é manter o poder, é manter o poder, é continuar a manter o poder. Por isso é que estes dispositivos, na minha opinião, devem ser lidos de forma agregada, assim como os riscos que eles encerram. Portanto, a possibilidade de nós amanhã termos leituras completamente discricionárias e termos estas ferramentas ou estes dispositivos legais, estes diplomas legais, a serem usados com interpretações completamente discricionárias, com o propósito de condicionar adversários políticos, esse risco é necessário, aliás, porque essas leis também não são feitas de forma despropositada, como é evidente. Há um racional por detrás disso. Portanto, resumindo, a questão é esta. Sim senhora. O risco, não só fazendo uma leitura sobre aquilo que pode acontecer em termos futuros, mas nós aqui também somos suportados por aquilo que é o padrão comportamental das instituições, porque é isto efetivamente que o passado e o presente nos oferecem. Não é? Que as instituições, as leis, sempre que necessário, são instrumentalizadas, são manipuladas em benefício do interesse maior de quem pretende manter-se. Daí que seja efetivamente mais do que provável a utilização destes recursos, como disse há bocado, para se condicionarem adversários políticos e eventualmente vozes críticas, não é? De uma forma geral. Não é? Eu concordo em cada detalhe. Hoje em dia, toda a gente fala de inteligência artificial, de robôs na internet e de vídeos falsos. Mas para a nossa realidade em Angola, isso é quase como discutir a cor da pintura de uma casa que está com o alicerce todo podre. O Mulaza acertou em cheio quando disse que a IA é a menor das nossas preocupações. A verdade dói, mas precisa ser dita. A história das nossas eleições tem sido uma história de falta de confiança. Muita gente, dentro e fora do país, considera os nossos processos fraudulentos. E por que a inteligência artificial não tem relevância aqui? É simples. A tecnologia só influencia quem ganha se o jogo for limpo. Mas em Angola, o que a gente vê é um sistema onde o próprio partido no poder, o MPLA, é quem controla as cartas. Eles dominam as instituições que deveriam ser neutras, como a CN e os tribunais. Como Mulaza bem disse, quem decide o vencedor no final é o poder, independentemente do que o povo coloca na urna. Discutir IA agora parece mais uma cortina de fumaça. É uma forma de o governo parecer moderno e preocupado com a verdade, enquanto aprova leis de crimes cibernéticos que, no fundo, só servem para calar jornalistas e ativistas.